Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou vindo aqui mais uma vez no canal Mente Aberta para dar continuidade a uma temática bem delicada que venho tratando aqui no canal. Para quem não assistiu a parte 1 e a parte 2 referente a esta temática, você pode vir aqui na plataforma do YouTube, no comentário em destaque, você vai encontrar a parte 1 e a parte 2 referente a esta temática, e aí você vai ter a oportunidade de ter uma visão contextualizadora acerca deste assunto. Tratando-se de relacionamento abusivo, anteriormente eu conversei com vocês sobre a questão do isolamento enquanto caracterização de uma relação abusiva. O que está na base do isolamento há de ser o controle. O controle, na verdade, há de ser um fenômeno que está na base de todas aquelas caracterizações as quais eu citei na parte 1, que de fato abarca um relacionamento abusivo. O abusador, ele pode exercer um controle excessivo, sim, no que diz respeito à vítima, no que diz respeito às decisões da vítima, no que diz respeito a sua vestimenta, no que diz respeito a com quem ela fala, com quem ela demanda de uma interação. Então, o controle excessivo é uma das características que há de ser mais alarmante, né, no que diz respeito a uma relação abusiva. Nesses relacionamentos, o abusador, de fato, busca dominar todos os aspectos da vida da vítima, né? Ele começa, de fato, minando a autonomia da vítima, a independência da vítima, e isso pode se manifestar de várias maneiras, desde as escolhas referentes às roupas, até o controle sobre, como eu falei para vocês, sobre as interações sociais da vítima. Vou trazer para vocês um exemplo ilustrativo, assim como eu fiz na parte 2. Eu gosto muito de fazer uso de exemplos ilustrativos, porque isso traz uma clareza bem significativa, bem didática, para que as pessoas possam, de fato, se perceber nessa condição, nessa situação. Mariana e André estão aí em um relacionamento há alguns anos. Mas André, ele começa a demonstrar um comportamento cada vez mais controlador. Com o tempo, ele vai se tornando cada vez mais controlador. E seu controle começa a abranger várias áreas da vida de Mariana. André frequentemente critica as roupas que Mariana usa. Frequentemente ele critica as roupas que Mariana compra. Ele começa a insistir que ela deve se vestir de maneira até então mais conservadora. E ele começa em um jogo ali de manipulação, né, a ponto de fazer a Mariana sentir-se culpada pelas roupas que ela está usando, que, segundo ele, são roupas inapropriadas e provocantes para uma mulher que está em um relacionamento. André começa, inclusive, a desaprovar muitos dos amigos, muitas amizades da Mariana. As interações sociais da Mariana começam a ser minadas. Como eu falei anteriormente, a questão do isolamento, né? Então o André começa a isolar a Mariana de suas amizades, começa de fato a demandar, né, que não são amizades para ela, convenientes para ela. E ela começa a sentir-se desconfortável na companhia dos amigos, né? Então ele começa inclusive a verificar de modo muito regular as mensagens, as ligações da Mariana. Procura ali, de fato, obsessivamente indícios de comunicação da Mariana com outras pessoas. E ele começa a acusar a Mariana de traição.
começa a acusar de traição, mesmo quando não se tem ali conversas inofensivas e que de fato possam denotar uma traição. Mas ele a acusa de traição. O André ele começa a tomar todas as decisões financeiras do casal e começa inclusive controlar a Mariana no que diz respeito ao acesso ao dinheiro. Ele não deixa ela fazer compras sem a sua permissão, muito embora a Mariana inclusive venha ter o seu trabalho, né, venha ter o seu salário, mas até isto ele controla. E frequentemente ele exige que ela venha prestar contas para ele no que diz respeito aos seus gastos, no que diz respeito a cada centavo que ela gasta. E Mariana, ela começa a adentrar ali numa dinâmica de pedir permissão a André para tudo. Antes de sair de casa, ela pede permissão. Para comprar alguma coisa, ela pede permissão. Para participar de eventos sociais, ela pede permissão. E ele vai criando cada vez mais obstáculos e fazendo com que cada vez mais ela se sinta culpada. Sempre que ela deseja fazer alguma coisa, sobretudo com os amigos, ele interfere nisso. E ela começa a se sentir de fato culpada. Então, André frequentemente começa a manipular ali de tal forma que ele faz com que a Mariana venha acreditar que as suas opiniões e desejos não são importantes. Que de fato, na relação, o que importa é a opinião dele, é o desejo dele. Ele começa de fato a manipular ela emocionalmente, fazendo-a se sentir insegura e cada vez mais dependente dele para a validação. Ele precisa validar tudo que ela faz. Desde o trabalho dela, quanto aos estudos dela, quanto ao que ela vai comprar, quanto às interações sociais dela, tudo ela precisa de uma validação dele, porque ele de fato manipulou tanto ela emocionalmente que ela se sente insegura quanto às suas próprias escolhas. E ele começa de fato a exercer um controle excessivo sobre ela, minando a autoestima dela, minando a independência dela, E ela cada vez mais vulnerável ali à manipulação e ao abuso. E Mariana começa a se sentir presa naquele relacionamento. Ela começa a se sentir sufocada. Cada passo que ela dá é controlado pelo André. O abusador, ele usa de fato o controle como uma forma de exercer de fato poder sobre a vítima, como uma forma de fato reforçar a sua autoridade sobre a vítima, como se essa vítima de fato fosse posse dele. Lembre-se que esse tipo de coisa não acontece só em relações entre casais. Em qualquer modalidade de relação, isto pode acontecer, como eu já falei para vocês no vídeo anterior. Então, é crucial reconhecer os sinais de controle em uma relação. É crucial buscar apoio psicológico para, de fato, se desvincular mesmo desse abusador. Buscar apoio, buscar fortalecimento emocional, empoderamento emocional para isso. Porque sim, o controle excessivo é uma tática excessiva, deste abusador, que prejudica de fato a autonomia, que prejudica a liberdade da vítima. Em relacionamentos saudáveis, seja qualquer que seja o relacionamento entre casais, entre pais e filhos, filhos e pais, entre amigos, entre irmãos, o relacionamento saudável demanda de um respeito pela autonomia e pelas escolhas do outro, pela individualidade, pela singularidade, pela subjetividade. Isto há de ser fundamental.
Ninguém, absolutamente ninguém, deve ser submetido a esse tipo de controle, que é um controle abusivo. Um relacionamento abusivo sempre demanda desse tipo de premissa. Uma das partes sempre quer exercer um poder, sempre quer exercer um controle sobre o outro, de forma a de fato violar sua autonomia, de forma de fato a violar a sua liberdade, a sua dignidade, né? E este há de ser um dos aspectos mais dolorosos no que diz respeito a uma relação, que há de ser de fato o sequestro da subjetividade, da singularidade, da individualidade. Há uma perda da identidade, há uma perda dos valores, há uma perda dos sonhos, há uma perda dos projetos de vida no que diz respeito a esta pessoa que está sendo abusada. Porque sim, ela está tendo o tempo todo a sua autonomia para as suas escolhas, a sua segurança, a sua autoestima está sendo o tempo todo minada por este abusador. Então, o sequestro da subjetividade, ele vai ocorrendo de forma gradual, minuciosa, silenciosa, de modo muito delicado. Muitas vezes vem até camuflada por uma boa intenção. Eu só quero cuidar de você. Eu só estou cuidando de você. Só que isto há de ser um mecanismo de manipulação, de chantagem emocional, né? Há uma manipulação para que o outro venha se sentir culpado. Há uma humilhação, há críticas o tempo todo, há uma desqualificação o tempo todo no que diz respeito ao discernimento do outro mesmo para com suas escolhas. Há ameaça, muitas vezes há agressão física, psicológica. Então, a pessoa abusada, ela passa a acreditar que ela é inferior, que ela é incapaz, que ela tem que ser dependente de fato daquela pessoa, já que a sua segurança foi minada e ela acredita que não tem discernimento assertivo para as suas escolhas. E aí ela fica dependente desta pessoa. Por quê? Porque ela se sente inferior, incapaz e com falta de discernimento para decidir questões importantes sobre a sua vida, sobretudo com o que ela faz e com quem ela interage. Então ela passa a ser dependente e passa a acreditar, inclusive, que é merecedora de sofrimento, dado ao fato de que há uma manipulação ali tão gritante por parte do abusador que ele começa a fazer ela acreditar que de fato ela é uma escrota e que ela está fazendo mal a ele por suas escolhas, né? Então ela começa a acreditar de fato que é merecedora de sofrimento, já que está fazendo este outro sofrer devido às suas escolhas, né? E aí ela vai se isolando dos amigos, das suas atividades que lhe davam prazer. Ela se anula para de fato atender, vejam bem, ela se anula para atender às exigências, os caprichos deste abusador. E ela começa a se tornar uma sombra deste abusador. Então, gente, é preciso ter muito cuidado com a questão do sequestro da singularidade, da subjetividade, porque é como eu falei para vocês, é um roubo silencioso que vai nos levando de nós. Há de ser acontecimentos muito comuns, mas muito pouco noticiados, que muitas vezes acomete uma relação, vai fragilizando, vai impossibilitando o humano de viver aquela realização para o qual ele foi feito, para o qual ela foi feita. A pessoa abusada vai deixando ali gradativamente de ser sujeito de sua própria história e de fato passa a ser um objeto, vejam bem, um objeto deste abusador. Ela perde a capacidade de se expressar,
de se defender, de se valorizar, de se amar, ela vai perdendo a esperança, ela vai perdendo a alegria, ela vai perdendo a vontade de viver, porque o tempo todo ela está sendo minada quanto ao seu discernimento para as suas próprias escolhas. Então, o sequestro da subjetividade é uma violência, né, que precisa sim ser denunciada, né? Que é o que eu estou fazendo aqui, estou denunciando para vocês o que é o sequestro da subjetividade, o que é o sequestro da singularidade, para que isso seja combatido, para que isso seja prevenido. Ninguém tem o direito de tirar de alguém a sua essência, a sua singularidade, a sua humanidade, o seu discernimento para as suas próprias escolhas. Então, gente, há caminhos para a libertação, há caminhos para a recuperação, há caminhos para a reconstrução da subjetividade. E se você está em um relacionamento abusivo, seja lá com quem for, com o namorado, com a namorada, com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, com um irmão, com um amigo, né? Não se cale. Não se omita, se defenda, não se conforme, busque ajuda psicológica e rompa, faça o rompimento desse ciclo de violência. Isso é muito importante. Por quê? Porque você é único, você é capaz e você pode sim recuperar a tua subjetividade, a tua identidade, o teu discernimento para as tuas próprias escolhas para a vida. Recuperar de fato a tua vida. Para quem não me conhece, eu sou o Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, sou especialista em neuropsicologia, eu faço atendimentos 100% online, portanto eu atendo em todo o Brasil. Se você estiver em busca de um acompanhamento psicológico, inclusive deseja fazer isso na privacidade do teu lar, no teu quarto, né? A terapia online, a psicoterapia online é uma boa pedida, né? Então, assim, entre em contato comigo através do meu WhatsApp, que vai estar aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube, e aí eu passo para você todas as informações pertinentes no que diz respeito a um processo de psicoterapia comigo, tá bom? E é isso, gente. Para além disso, você encontra aí nos comentários em destaque, né, demais informações quanto aos meus demais projetos aqui na internet, tá bom? Próximo vídeo eu dou continuidade a essa temática, que como eu falei para vocês é uma temática delicada e que exige de fato uma minuciosa abordagem, uma minuciosa elucidação para que cada vez mais você venha a se perceber caso você esteja aí em um relacionamento abusivo, tá bom? É isso. Muito obrigado pela atenção de vocês e até as próximas gravações.